Por que o único monstro brasileiro famoso no mundo inteiro é um menino de uma perna só que faz travessuras? Pensa comigo. O Brasil é um país com séculos de violência, exploração e escravidão. Um país que fundou sua economia em corpos humanos tratados como ferramenta. Um país onde o medo, real, visceral, fazia parte do cotidiano de milhões de pessoas. E o personagem que emergiu desse caldeirão esconde seu chapéu vermelho. Não mata, não violenta. Embaraça novilhos de lã, leva galinhas, faz crianças se perderem no mato por alguns minutos. Isso não é inocência folclórica. É o resultado de um processo deliberado. E quando você entender quem criou a versão do Saci que você cresceu ouvindo e por quê, a lenda nunca mais vai soar da mesma forma. Câmara Cascudo, o maior folclorista brasileiro, passou décadas mapeando o que o Brasil narrava sobre si mesmo. No Dicionário do Folclore Brasileiro, ele documentou que o Saci não tem uma origem única. Ele era uma colagem. Há registros de figuras parecidas em tradições indígenas, um ser do mato, traquinas associado a lugares de passagem. Mas a versão que consolidou, a que ganhou chapéu vermelho, cachimbo, ausência de uma perna, carrega marcas profundas da cultura africana trazida à força para o Brasil. O cachimbo, o gorro vermelho, a liberdade de movimento noturno. Esses elementos aparecem em figuras de religiões de matriz africana. O Saci não caiu do céu. Ele foi costurado de retalhos de culturas que o Brasil tentou apagar. E tem um detalhe importante sobre quando essa versão se consolidou: no século XIX. Justamente o período em que o Brasil estava no auge do debate abolicionista, às vésperas do fim formal da escravidão. O mesmo período em que intelectuais brasileiros começaram o projeto de construir uma identidade nacional, que precisava, de alguma forma, dar conta das populações africanas e indígenas sem reconhecer o que havia sido feito a elas. Este contexto não é coincidência. É o solo onde o Saci cresceu. Jeffrey Jeremy Cohen tem uma tese central no seu Monster Theory. O monstro cultural não surge do nada. Ele é uma projeção. Uma cultura cria seus monstros à imagem dos seus medos. E esses medos revelam que a cultura não consegue encarar de frente. O que o Brasil colonial temia? Em termos concretos, revoltas. A população escravizada era numericamente significativa em várias regiões. O Haiti havia acontecido. A balaiada havia acontecido. Havia medo real, documentado, de que os escravizados se organizassem, que a floresta escondesse quilombos, que a noite pertencesse a quem o dia havia roubado tudo. O Saci é, em grande medida, uma figura do medo noturno. Ele age de madrugada. Ele conhece a floresta melhor do que você. Ele aparece quando você está sozinho. Ele é indomável. Você pode capturá-lo com uma peneira ou um rosário, mas não por muito tempo. Esse é o Saci antigo, antes da versão que chegou até nós. Um ser que as pessoas efetivamente temiam encontrar. Que mãe avisava filho para não ir ao mato à noite por causa do Saci, não estava contando história de ninar. Estava verbalizando um medo que não tinha outro nome. Cohen diria que o Saci, nessa forma original, era o receptáculo perfeito para o que a cultura dominante não podia nomear diretamente: o medo de quem ela havia oprimido. Vou falar de algo que o folclore infantil nunca menciona: a perna. Há interpretações simbólicas sobre a perna ausente do Saci, ligações a entidades espirituais, representações de mundo liminal, seres que pertencem a dois planos ao mesmo tempo. São leituras legítimas, mas existe outra leitura, documentada historicamente, que é mais difícil de engolir. A mutilação era uma prática punitiva real no Brasil escravista. Não frequente, mas documentada. E mais do que prática em si, havia o espectro dela, a ameaça, o exemplo, o corpo marcado como demonstração de poder. O corpo do escravizado era propriedade legal, podia ser modificado. Quando o Saci aparece como uma figura negra, com um corpo incompleto, capaz de movimentos impossíveis apesar dessa incompletude, há uma ambiguidade perturbadora aí. Ele é ao mesmo tempo a marca da violência e a negação dela. Ele corre, desaparece, goza de uma liberdade absoluta com o mesmo corpo que deveria ser o símbolo da subjugação. Se essa leitura parece forçada, considere o seguinte: por que um personagem criado para assustar crianças teria uma marca tão específica, tão física? Por que não um olho, uma mão, qualquer outra característica? A perna
O que te impede de fugir, de correr, é uma escolha que não aconteceu por acaso em uma sociedade onde fuga era o ato mais político que um ser humano escravizado podia realizar. O Saci corre mais rápido do que qualquer um, com uma perna só. Em 1917, Monteiro Lobato publicou no jornal O Estado de São Paulo um inquérito sobre o Saci. Pediu que leitores mandassem suas versões da lenda. Recebeu centenas de respostas. O que Lobato fez com esse material foi, no mínimo, ambíguo. Ele consolidou, editou, selecionou, e depois transformou o Saci em um personagem do Sítio do Pica-Pau Amarelo, um universo deliberadamente nostálgico, rural, idealizado, que tratava a cultura popular brasileira com um olhar ao mesmo tempo carinhoso e paternalista. O Saci do Sítio não assusta, ele apronta. É travesso sim, mas é contido. Tem nome, tem personalidade, tem um chapéu que você pode roubar para domesticá-lo. Ele foi transformado em algo que uma criança pode conhecer, negociar e eventualmente dominar. Isso é o que os estudiosos de cultura chamam de folclorização, o processo pelo qual elementos de culturas marginalizadas são incorporados pela cultura dominante, esvaziados do seu contexto original e reapresentados como patrimônio inofensivo, colorido e charmoso. Não é exclusividade brasileira. Corren fala sobre isso. Quando uma cultura não pode simplesmente eliminar o que teme, ela tem outra opção: torná-lo pequeno, torná-lo engraçado, torná-lo infantil. O Saci como mascote, como fantasia de festa junina, como personagem de livro didático, é o resultado final de um processo que começou com a necessidade de tornar inofensiva uma figura que carregava, na sua origem, o peso de séculos de opressão. Mas aqui está algo que realmente me interessa nessa história toda. O Saci, ele sobreviveu. Mas pense bem no que isso significa. Quantas figuras do imaginário afro-brasileiro foram simplesmente apagadas? Quantas histórias, práticas, cosmologias foram destruídas pelo mesmo processo histórico que moldou o Brasil? O candomblé foi criminalizado. As línguas africanas foram proibidas. Terreiros foram fechados à força ainda no século XX. O Saci não desapareceu. Ele foi transformado. Sim, domesticado. Mas ele persistiu. E persistiu carregando, mesmo na versão infantilizada, marcas que não foram completamente apagadas. A cor da pele, o cachimbo, o gorro vermelho que remete a tradições religiosas africanas, a conexão com a floresta e com a noite. Há pesquisadores dentro dos estudos afro-brasileiros que enxergam o Saci não apenas como um símbolo de apagamento, mas também de resistência involuntária. A cultura dominante quis controlar a narrativa, e em parte conseguiu, mas o personagem que ela usou para isso trouxe consigo, dentro do próprio corpo, os sinais que tentou ser esquecido. Isso levanta uma pergunta que eu genuinamente não sei responder. Quando uma cultura ressignifica um símbolo de opressão e o transforma em algo que as crianças amam, isso é apagamento ou uma forma torta de preservação? Pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Provavelmente é. E tem mais uma camada. O Brasil nunca criou um monstro que matasse. O lobisomem chegou da Europa. O bicho-papão chegou da Europa. O próprio diabo chegou da Europa. O único ser verdadeiramente autóctone do imaginário brasileiro é um menino pequeno que faz você tropeçar. O que isso diz sobre o que o Brasil aprendeu a temer e o que aprendeu a não conseguir nem nomear como ameaça de verdade? Na próxima vez que você ouvir alguém contar a história do Saci, em festa junina, em livro de criança, em animação brasileira, observe o que foi preservado e o que foi apagado. Observe que ele ainda é negro, ainda tem o cachimbo, ainda pertence à noite. Observe que ele ainda não mata. E se pergunte: quem decide numa cultura quais medos viram monstros e quais viram brincadeira? Quem escolhe o que assusta de verdade e o que apenas apronta? Porque essa escolha nunca é inocente. Se você quiser continuar essa conversa, os comentários estão abertos. Até mais!